Oi! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu tô de férias do meu trabalho e queria tirar a tarde hoje pra fazer uma organizaçãozinha nas minhas coisas, principalmente de livros. Quero organizar os meus controles que eu tenho de leitura, que estão todos atualizados, o meu caderninho de leituras também. Queria migrar do Scooby pro Maratona, que é um aplicativo ali de controle de livros. Enfim, e organizar mais algumas coisas do canal, não sei ainda, mas queria fazer esse vídeo com vocês aqui comigo, gravando esse processo. Vamos ver o que vai ser, o que vai dar, também não sei. Mas é isso, tá? Vou tomar um banho, lavar meu cabelo e já volto aqui com vocês. E eu sou a Bia. Pronto, tomei banho, almocei, arrumei minhas coisas aqui, coloquei minha série de conforto e vamos começar a organização. Eu quero falar desses cadernos que eu trouxe pra cá, quais são os objetivos de cada um deles. Não sei se eu vou usar todos ou atualizar todos hoje, acho que não. Esse aqui é um que eu falei no último vídeo, que é o Diário de Leituras. Eu tô usando ele esse ano pra colocar todas as minhas leituras, é a primeira vez que eu faço isso, né? Então, ele é um lugar tanto pra colocar resenhas, como nas primeiras páginas tem alguns desafios, algumas coisas assim. Eu já imprimi as capinhas de muitos dos livros que eu tenho aqui. Vou mostrar mais no detalhe pra vocês também depois. Mas pra eu ter as coisas organizadinhas comigo, e além disso eu tenho as resenhas dos livros, né? Como eu mostrei no último vídeo, que eu vou colocando a capinha e escrevendo aqui. Isso aqui tá extremamente desatualizado. Não sei se esse eu atualizo hoje, que dá um trabalhinho. Mas é isso. Tenho esse caderninho. Tenho esse outro, que é um caderno que eu tenho separado pra listas. Que eu coloquei um monte de adesivo de Friends e The Office. Que eu amo. Aqui eu fiz, cara, não sei quando que eu fiz isso. Mas eu que fiz todas essas florzinhas aqui. E é basicamente o que eu falei. Ele é um caderno de listas. Caderno de listas. E aí, o que que eu tô colocando de listas nele sobre livros esse ano, né? TBR, né? Então, os livros que eu quero ler a cada mês, pra eu ter esse controle, enfim, do que eu quero ler e depois ver se tá tudo certo, se eu fiz conforme eu quis. Então, eu vou colocando aqui, ó, dos meses, do ano e os livros que eu quero ler. E aqui eu também quero colocar sobre a minha lista de 30 clássicos antes dos 30 anos. Eu só fiz rascunho com lápis, então não dá pra ver nada. E isso não vai ser atualizado hoje também. Vai ser outro dia, mas eu trouxe aqui mais pra atualizar o que precisa. Trouxe o meu mini planner de 2026. Ele é muito bonitinho, ele é muito lindo, mas assim, eu nunca mais atualizei também. Nunca mais usei pra nada, mas agora como eu tenho as questões do canal e as minhas coisas pessoais, eu pensei em colocar aqui uma mistura dos dois. Porque eu tenho um caderno que eu uso só no trabalho pra colocar os meus to-dos, as minhas coisas que eu tenho pra fazer ali no dia do trabalho. E aí eu queria que esse fosse meio que um mesclado, porque só pro canal e as coisas de ideias, tanto do canal quanto de post no Instagram e essas coisas assim, eu quero manter nesse outro caderno de Friends. Que lindo, né? Tem um patinho. Porque esse caderno eu comprei, na verdade, pra usar no trabalho, mas aí eu acabei usando um outro que a minha irmã me deu. E aí esse tava parado aqui em casa e ele é maravilhoso, então ele tem essa abertura aqui. E aí as páginas são todas meio que personalizadas com as coisas da série, enfim. E aí eu quero usar esse caderno pra colocar as coisas do canal. Então meio que colocar as ideias que eu tenho de vídeo, às vezes algum planejamento semanal. E é isso, então aqui são alguns dos cadernos que eu tô pensando em atualizar hoje. Vamos ver se eu consigo. E além disso, eu também tô com o notebook aqui pra eu fazer aquela migração que eu falei, que eu quero mudar do Scooby pro Maratona. Então, falando um pouco sobre essa questão de controle de livros, né? Eu tô controlando em acho que uns 5 ou 6 lugares diferentes e tá insalubre. Eu preciso escolher algum lugar pra eu controlar essas coisas. Então, eu tenho um bloco de notas no meu celular, onde eu coloco todos os livros que eu li já na minha vida. Eu tenho isso físico também, inclusive, naquele meu caderno de listas. De trás pra frente eu coloquei todos os... Gente, de trás pra frente eu coloquei todos os livros que eu já li na vida, que eu lembro, né, desde que eu me lembro até hoje. E tenho também o aplicativo Cabeceira, que é o primeiro que eu comecei a usar, que ele é... Acho que é uma parceria com a Tag ali, que é onde eu também anoto os livros que eu já li. E aí, nesse ano, eu comecei a usar o Scooby, só esse ano. Porque como eu usava cabeceira, eu não achei muita necessidade. Mas aí eu migrei pro Scooby pra dar uma olhada em como que era, enfim. Só que agora eu queria muito o Maratona, porque eu vi que lá eles fazem a avaliação de livro mais por sentimento do que por nota. E isso pra mim é muito legal, porque eu sou uma pessoa com senso crítico zero pra livros. Então, não sei muito avaliar em... Não que eu não sei, mas eu não tenho tanto costume de avaliar por notas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Eu gosto de avaliar pelo que eu senti. Um livro, ele pode ser 5 estrelas pra mim, porque ele realmente foi maravilhoso pela escrita. Ele pode ser um 5 estrelas, porque ele tocou muito
profundamente em algum ponto específico pra mim. Pode ser que ele seja 5 estrelas por X razões, ou até que ele pode ser menos estrelas por algum motivo muito específico pra mim, sabe? Então isso pra mim sempre foi muito complexo de avaliar livros e qualquer outra coisa assim, mais cultural, né? Então filmes, essas coisas. Mas tem um porém, que é que não dá pra fazer massivamente, então eu não consigo exportar do Scooby pra passar pro Maratona. Eu vou ter que fazer meio que 1 a 1 ali. Eu tenho o total de livros lidos da vida, que eu lembro, enfim, acho que são 150 e alguma coisa. E aí eu vou ter que fazer isso meio que no olho ali, porque eu não quero começar de onde eu tô, eu quero ter tudo ali bonitinho, eu preciso manter tudo, então eu vou fazer esse esforço. E é uma coisa que eu gosto de fazer também. E aí eu vou gravando aqui pra vocês, vou ver como é que eu vou fazer tudo isso. Ah, e uma outra coisa que eu tenho, que eu nunca mais olhei, é uma planilha num G-Sheets também, com todos os livros que eu já li, pra eu conseguir ter um controle e um filtro melhor das coisas. Então, quantos livros que eu tenho que eu já li que foram escritos por homens, que foram escritos por mulheres, quais são os países que eu já li, os gêneros que eu já li, pra eu conseguir fazer meio que uma análise dessas coisas. Eu gosto também, tá? Desculpa, pra ter esse controle. Então talvez atualize isso também. Não quero demorar muito, então acho que por isso também que gravar vai me ajudar a enrolar menos. E é isso, vou fazer minhas coisinhas aqui. Vamos juntos. E é nóis. Esse aqui é o meu perfil do Scooby, que eu não quero mais usar, aí eu acabei de fazer a atualização. Então, eu tinha colocado 210 livros aqui, que são os que eu tinha colocado como que eu quero ler, enfim, mas como lidos tem 156, e aí lendo eu coloquei um, que é o que eu tô lendo agora do Rafael Montes, que é o Jantar Secreto. E aqui tem os lidos, é dividido pelos anos, foi o tanto que eu coloquei, os que não estão marcados é de 21 pra trás, que não sei ao certo quando que foi. E aí o que eu quero fazer é mover aqui pro Maratona. Uma coisa que eu acabei de descobrir, gente, é que eu fiquei algum tempinho vendo, é esse playlist aqui da Nath Tá Lendo, que ela faz meio que apanhado de tudo que existe, tudo que é possível fazer dentro do Maratona. Pra eu aprender também, porque eu sabia muito por cima. Porque assim, eu tenho minha conta aqui, mas não tem nada ainda, não tem nenhuma leitura, nenhuma estante, nem nada. E assim, esses vídeos mudaram a minha vida, eu vou deixar na descrição o link se vocês quiserem dar uma olhada também, como usar e tudo mais. E aí depois eu mostro pra vocês quando tiver tudo atualizado aqui na minha Maratona, compartilho meu link também, porque assim, gente, eu achei maravilhoso. E é isso. E aí, como não dá pra eu fazer agora, eu vou seguir com a atualização dos meus caderninhos. E aí depois eu vou atualizando vocês também, beleza? Então, voltando aqui de onde estávamos, eu vou pegar o que eu ainda não atualizei nos meus caderninhos, vou atualizar. Então, eu vou começar por este querido e vou fazendo aqui junto com vocês vão acompanhando.
Oi, amigos! Hoje é outro dia e eu trouxe vocês pra me acompanhar arrumando a minha estante nova aqui no quarto. Estante eu comprei no começo das férias, meu marido montou e agora eu quero organizar com os livrinhos e coisinhas aqui. Qual que é a minha ideia? Eu quero colocar os livros que eu ainda não li nessa estante, porque a minha outra estante que tá ali do lado da cama, ela é muito difícil de tirar os livros de lá, então eu coloquei mais os livros que eu já li, depois vou mostrar ela pra vocês também. Então eu queria colocar aqui os que eu não li ainda, que eu quero ler em breve, pra poder também sempre ver. Quando eu quiser pegar, eu pego com mais facilidade também. E é isso. Tenho bastante livro não lido aqui em casa, mas acho que eu tenho mais lidos do que não lidos, então isso é bom. E é isso, vamos lá. Bora! Essa artezinha aqui a gente comprou na nossa lua de mel em Bariloche. Quer mostrar a artezinha pro pessoal? Eu amo margaridas. A gente quis comprar, é muito linda. Eu comprei esse quadrinho pra colocar. Maravilhoso. Ficou ótimo aqui. Filha, você não pode subir. Não pode? Não pode? Não pode? Não pode. Não pode. Não. Eu, hein? Yeah, that sounds great. Agora vamos falar sobre este lado aqui. Que tem vários livros, esses aqui, todos eu já li. E eu vou mostrar pra vocês como é que é, porque não tá um em cima do outro simplesmente, porque se fosse isso ia ter caído já há muito tempo. Mas são várias mini prateleirinhas que a gente colocou assim divididas, são acho que 5 que tem aqui, pra poder fazer com que todas fiquem desse jeito, né? E, enfim, aqui todos eu já li. Aí aqui nesse carrinho que quebrou a roda porque é muito pesado, tem alguns que eu li esses aqui, li esses aqui, esses aqui de cima. Esses aqui eu li só um dos 12, porque é das edições da tag que eu roubei da minha irmã. É isso aí. Assim que está organizado hoje, eu não vou mexer na organização. Na verdade, eu vou mexer sim. O que eu quero fazer? Eu quero tirar pra poder dar uma limpada, né? E também colocar alguns dos que eu tenho já lidos aqui pra ficar junto com os outros. Então, eu tenho um da Abby Jimenez que eu quero colocar junto com os outros da Abby Jimenez que eu tenho. Enfim, vamos fazer juntos enquanto a gente conversa. Eu arrastei a cama, tirei os negócios tudo aqui pra ficar um pouco mais fácil. Trouxe esse paninho de microfibra pra limpar e essa misturinha que também tem, que eu uso pra limpeza. Sim, eu vou sentar aqui no chão. E é aqui que eu gravo os vídeos, inclusive, né? Vou sentar aqui no chão. Eu não sei nem se tá me aparecendo. Não sei, eu não tô conseguindo me ver. Eu espero que esteja apresentável a minha cara. E se não tiver também, um abraço. E é isso, vamos lá. Já tô arrependida, sabia? Meu Deus do céu. Mas ó, primeiro mostrando aqui pra vocês a estante que eu tenho, as estantes, na verdade, né, que eu tenho aqui. Porque aí o que acontece? Quando eu fui casar, eu sempre quis muito ter uma estante vertical de livros, né, pra colocar os livros assim um em cima do outro. E eu sei que vende ela pronta já. Quer participar? Aí. É isso que ela quer fazer comigo. Boa. Agora vai. Então, eu sempre quis ter uma estante vertical e eu sei que vende ela pronta verticalmente, assim, que dá pra colocar os livros um em cima do outro e tudo mais. Só que a gente foi pesquisar o preço, extremamente caro. Muito, muito caro. E aí, uma ideia do Pedro, meu marido, né? Quando fala Pedro, meu marido, foi comprar mini estantezinhas pra colocar uma em cima da outra e deixar desse jeito. O contra é que, assim, aquelas estantes que eu já tinha visto antes, elas davam pra levar pra qualquer lugar. Eu tinha pensado em deixar na sala e tal. E aí, deixando aqui, tem que ficar fixo na parede. Mas aí, até isso vem. O Pedro teve essa ideia, aí a gente comprou 5. Então, é isso que está aqui. Os livros não estão em cima do outro e vou mostrar agora. Se a minha gata deixar, porque ela tá voltando de novo, né, minha filha? Então, aqui, ó, eu posso puxar. E eu puxo isso tudo de livro. E aqui é a primeira estantezinha, entendeu? Acho que eu vou tirar de cima primeiro, que eu tô com medo de dar merda. Então vamos lá, vou deixar aqui flutuando. O que é uma coisa legal também, né? Deixar flutuando ali bonitinho, mas não quero. Tem mais uma. E é isso, eles estão divididos em 5 partes, quanto das 5 divisões que tem aqui. Legal, né?
Top. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui e ver o que eu faço com esses livros, que ordem que eu vou fazer, como que eu vou ajustar e eu vou falando pra vocês. Nossa, eu fui pegar o paninho e na verdade são 6 divisórias, porque eu tenho mais um aqui. Eu achei esse marca-página que eu fiz de bacon. Muito bom. Parece um bacon, gente. Então, o que eu quero fazer? Comecei a organizar aqui, eu decidi. O que eu quero fazer, além de limpar os livros, né? Passar um pouco o pano aqui, eles não sujam tanto, é mais os de cima, que ficam um pouco mais de pó, mas os que estão ali no meio é mais passar em cima e embaixo ali, sabe? Não só isso e reorganizar, mas eu também quero carimbar os meus livros. Como assim? Eu ganhei de aniversário da minha amiga Luana. Beijo, Luana. Esse carimbo de colocar nos livros, que é um carimbinho que tá escrito Biblioteca Particular, Beatriz Rodrigues, meu, bonitinho, maravilhoso, que eu nem sabia que eu queria, e eu amei muito esse presente. E aí eu fiquei pensando, né, qual vai ser o meu critério pra carimbar os livros? Porque assim, eu não queria carimbar 100% dos livros que eu tenho aqui, porque vai que eu não quero os livros, vai que eu não gosto e tudo mais, então eu decidi carimbar os que eu tenho aqui em casa e os que eu sei que eu não vou me desfazer, sabe? Então pode ser que no futuro eu também desfaça de todos os livros, não queira mais ter livro em casa, não sei. Mas por enquanto uma coisa que eu quero ter é principalmente os livros que eu gosto, os livros que eu quero reler ou quero recomendar pra mais pessoas, não sei. Então eu vou pegar todos os livros que eu tenho aqui em casa, que eu gosto, que eu amo muito, e fazer esse carimbo. E aí nos meus livros novos e livros que eu ainda não li, eu não vou carimbar ainda, vou carimbar depois que eu ler, se eu realmente gostar. E aí aproveitar também pra fazer meio que uma limpa nesses livros, ver quais eu não quero, pra eu não carimbar um livro que eu não quero, que eu vou dar depois. Gente, sério, tá muito difícil fazer esse vídeo hoje. E é isso. Não sei se vai ter muitos pra doar, porque eu tirei esses dias, tirei uns 7, 8, minhas cunhadas pegaram alguns também. Então, acho que não vai ter muitos que eu vou tirar realmente da minha estante, mas é isso que eu vou fazer hoje e eu estou muito animada. Vamos lá. Gente, agora eu consigo me ver porque eu peguei esse negocinho. Eu tenho esse negocinho, ele é muito legal, tá? Pra gravar com a câmera de trás, porque aí dá pra ver tudo que tá gravando, ó. Gente, esse livro aqui, meu avô que escreveu, meu avô paterno, Orestes Rodrigues. É que ele e a minha avó, ele publicou esse livro, se não me engano, em 2023. Ele quis muito escrever esse livro, é um livreto, né, com a história da vida dele, de quando que ele conheceu a minha avó, das aventuras que ele teve, das viagens que ele fez, viagens missionárias, enfim, como ele seguiu o caminho dele ali. Muito lindo, quando ele lançou, a gente teve evento de lançamento do livro, ele assinou, fizeram um carimbo com a assinatura dele, porque ele já tava idoso, né, e em junho de 2024 ele faleceu. E ele deixou não só esse livro como legado, mas a minha família inteira. Tem essa foto que eu tirei deles, ó. A minha avó faleceu esse ano, no final de março. E assim, é muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. É muito bom como nós somos o que a nossa família é também, sabe? E eu tenho muita sorte, agradeço muito a Deus pela família que eu tenho. E eu tenho essa edição também pra eu dar pros meus filhos. E com certeza eles não serão esquecidos. Gente, meu celular descarregou. Fui almoçar e nunca mais voltei porque eu tô com muita preguiça. Aí tem que limpar isso aqui. Limpei o negócios. E aí eu vou colocar tudo de volta. Acho que eu não vou filmar eu colocando de volta, tá? Então eu vou mostrar pronto pra vocês já já, viu? Ó. Já anoiteceu, né, minha filha? Mas eu terminei de arrumar, gente. Parece que não mudou nada, mas eu juro que mudou. Mudou muita coisa. Eu adicionei livros aqui que não estavam. Eu consegui organizar aqui o carrinho, né? Com os livros aqui. Aqui tá igual, tava antes, mas conseguiu liberar bastante espaço aqui nessa parte pra eu colocar minhas coisas de aquarela. Eu coloquei até
meus papéis de aquarela ali atrás também pra eu começar a usar mais. Esses são os livros que saíram. Vou ver o que eu faço com eles ainda. E eu ainda adicionei alguns outros livros na estante ali. E aí eu tenho essa luzinha. Tem essa luzinha aqui também, que meu marido colocou essa semana, que é de luz amarela. E fica muito bonitinho quando tá tudo apagado. Vou mostrar pra vocês agora. Agora não parece tão amarelo quanto pessoalmente. Mas é isso. Arrumação feita. Oi, amigos. É outro dia agora. Eu não tô mais de férias, já voltei a trabalhar tem umas 2 semanas, um monte de coisa aconteceu. Mas eu queria mostrar pra vocês o que eu falei que eu ia fazer no maratona. Então eu consegui passar todos os meus livros pro maratona. Deu um trabalhinho que eu fui fazendo mais aos poucos, né? Mas assim, não estou nem um pouco arrependida. Eu tô muito feliz, então eu vou mostrar aqui pra vocês, dar minhas considerações finais, assim, sobre ele. Mas assim, eu amei, eu recomendo muito. Mas eu vou mostrar o que eu fiz e como é que tá o meu, tá? Porque eu tô bem animada. Vamos lá. Oiê! Então vamos lá, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu espero que vocês estejam me ouvindo também. Vamos lá. Aqui é o meu Maratona, né? O que é o Maratona? Ele funciona como um aplicativo ou uma rede social, entre aspas, assim, de livros. Assim como o Scooby e outros que eu também devo ter falado no começo do vídeo, não lembro mais. Mas é pra você conseguir colocar os seus livros, ter ali organizado, né? As suas estantes e tudo mais. E aí ele funciona por essa organização de estantes. No Maratona, você consegue organizar mais por estantes. Então, assim como você tem as suas estantes na sua casa, sei lá, você consegue organizar as estantes aqui também. Então, você cria várias estantes do seu gosto. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito nele é que ele é 100% personalizado. Então, você faz do jeito que você quiser. Cada um tem o seu próprio, assim. Você coloca quantas estantes você quiser, sobre o que você quiser, enfim. E aí, você cria e coloca os livros que você quer. Consegue organizar a ordem. Então, eu coloquei os livros que eu tô lendo agora. Eu dei a louca, estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Esse aqui é um conto, enfim. Não quero falar exatamente sobre eles, mas eu tô lendo 3 ao mesmo tempo. Aqui eu organizei também os livros do ano. E aí, tem todas as minhas reações a eles. Dá pra eu organizar aqui com mais de uma linha, então vou colocar, sei lá, 5 linhas, aí consigo ver mais bonitinho todos os livros que eu li esse ano. Aí eu criei também os não lidos que eu tenho em casa, então eu peguei todos os livros que eu ainda não li, que eu tenho físico na minha casa e organizei aqui também. Então tem esses 46 livros que eu consigo ver melhor pra ter uma noção também do que eu quero ler. Uma coisa legal que tem aqui é que ele tem meio que o sortear leitura, que é esse gatinho aqui. Então, ai, nossa, não sei o que eu quero ler agora. Aí eu venho, coloco pra sortear, então, tipo, os não lidos aqui. Aí o gatinho vai lá e sorteia o livro que eu vou ler próximo. Olha que legal. Que bonitinho. Eu nunca fiz isso, gente, primeira vez. Viu? Aí ele falou pra eu ler esse livro. Ai, engraçado. Então, eu coloquei os não lidos que eu tenho em casa. Aqui embaixo eu coloquei os que eu quero ler até o final do ano. Então, tem 26 livros que eu quero ler até o final do ano. Aqui eu fiz uma estante também de Biblioteca da Bia. Então, todos os livros que eu tenho na minha casa, físicos, que eu já li ou que eu não li, estão aqui. Pra eu também ter uma organização de quantos livros eu tenho, quantos dos que eu tenho eu li ou não. Enfim, estão todos aqui organizados. Aí aqui é um dos desafios que eu falei que eu queria fazer pra mim, né? Que são os 30 clássicos antes dos 30 anos. Então, eu quis fazer essa estante pra eu ter mais organizado também. E visível, né? Visualmente, todas as capas do que eu quero ler. Eu coloquei 36 livros, depois eu organizo certinho, porque eu não consegui exatamente 30, né? E aí os que eu já li, então 3 até agora. Mas todos os outros que eu quero ler também, enfim, aí eu vou conseguindo ter mais noção do quanto eu tô bem ali ou não, enfim. E eu também criei uma última estante, que é a minha coleção do C.S. Lewis, que eu tenho essa coleção já tem uns bons anos. Então eu consegui colocar aqui pra organizar todos os que eu li ou não li, pra eu também ter noção dos quais eu não li, quais eu vou querer ler, enfim. Então tá aqui também. Uma coisa que eu amei, que eu já falei também no começo do vídeo, é que as notas, né, do livro, ela não é por notas de estrelas, de 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, ela é por sentimento. Então, por exemplo, a avaliação, esse aqui que eu li agora, você consegue colocar se ele é favoritado, se você adorou, gostou, neutro, não foi pra mim, abandonei, só isso. E ao longo da leitura, você vai conseguindo, quando você for atualizar, então, por exemplo, esse aqui eu tô em 47%. Aí aqui no meu histórico, eu atualizei, né, os 47%. Aí eu coloquei que eu tava me sentindo aflita, melancólica e conectada. Então eu consigo colocar várias emoções. Tem muitas emoções aqui que eu consigo colocar para as minhas visualizações e aí eu consigo, acho que mensurar melhor, sabe? Para mim tá sendo ótimo que eu tô conseguindo mensurar exatamente o que eu tô sentindo no momento que eu vou atualizar e dá para colocar comentários também. Enfim, aí tem as estantes, tem essa parte de destaque, é a parte que vai aparecer suas informações, então o livro que você tá lendo aqui, eu coloquei os meus links tanto do Instagram como do canal e o que você tá lendo agora, você escolhe, na verdade, quais são as estantes que você quer que esteja no destaque, então eu coloquei esse dos livros que eu estou lendo no momento. E aqui tem os queridinhos, então todos os livros que eu já favoritei na minha vida
estão aqui organizados também. Esse foi feito automático, então assim que eu coloquei favorito nos livros, quando eu fui organizando, eles já vieram pra cá. E é isso, assim, tem muitas outras coisas que, como eu falei, tá naqueles vídeos que eu achei da Nath Tá Lendo, então eu recomendo muito dar uma olhada. E também pode me perguntar, tá, gente? Se vocês quiserem, nossa, quero usar a maratona, como é que faz? Me pergunta, porque eu estou super engajada pra explicar. Aí, além disso, você consegue ver as informações do livro, em que detalhes da obra. Eu tenho a sinopse do livro, quando ele foi publicado, todas as informações. Dá pra abrir a página específica aqui do livro, né? Então, eu peguei esse do Matthew, lindo. Você consegue ver aqui. Ai, gente, são muitas coisas. Meu Deus do céu. Mas esse aplicativo também tem uma coisa chamada LCs, que é leituras coletivas. Então, você consegue criar uma leitura coletiva de um livro pra você ler com seus amigos, quanto participar de uma que tá ali aberta pra todo mundo, então você consegue conhecer pessoas nisso também. E se você abre o livro, você consegue ver, não, eu quero ler esse livro agora. Será que ele tá em alguma leitura coletiva que eu consigo comentar com outras pessoas? Aí você consegue ver aqui. Então, esse do Matthew tá em 1058 estantes diferentes de pessoas diferentes. Aí você consegue ver quais são essas estantes. Então tá nas estantes dessa pessoa, que ela quer ler. Tem essa que a pessoa lê em 26. Dá pra ver de todo mundo, gente. É muito legal. E você consegue ver quais leituras coletivas que ele tá. Esse, por exemplo, já acabou. Então tava de 2023, de novembro. E esse também de março desse ano. Mas já acabou. Mas tem umas que, se esse livro tiver numa leitura coletiva de agora, você consegue entrar se você quiser. E dos que já passaram, você consegue conferir os detalhes. Você consegue ver atualizações que as pessoas fizeram. Então, a Isadora fez essa atualização agora, dia 18. Ela estava comovida, triste, vulnerável. E aqui, pra evitar spoilers, você não consegue ver o conteúdo, mas se você quiser ver, você consegue exibir. E aí você consegue ver as avaliações das pessoas. O que é muito legal, porque além de você conseguir avaliar pelo que você sentiu, você consegue colocar seu sentimento no momento da atualização e no momento da avaliação também. E fazer uma resenha ali, ou enfim, só escrever. E aí colocar um GIF também, dá pra colocar um GIF. Gente, tem muitas coisas. E aí tem gráficos também relacionados a esse livro, se eu não me engano. É um livro específico e você também consegue ver gráficos seus, né? Então, por exemplo, eu volto aqui pro meu perfil, eu consigo ver os meus próprios gráficos. Eu não tenho quase nada porque eu acabei de colocar as coisas, né? Mas enfim. Mas aí eu consigo ver, tipo, tanto de emoções baseadas nos livros que eu coloquei, os idiomas dos livros que eu já tenho nas minhas estantes. E é isso, gente. Muitas outras coisas, tem muitos detalhes. E aqui tem uma coisa que eu gostei também, eu não consigo parar de falar. Que é a sala de foco. Então, por exemplo, eu tô lendo agora os nomes. Eu quero ler por 45 minutos na minha casa, colocar uma musiquinha de fundo, enfim, dá pra você customizar o som. E aí você coloca, inicia o foco, e você vai lá e lê por 45 minutos e pronto, vai viver sua vida. Pra você ver que se você fizer isso, tipo, com uma frequência de, sei lá, não consigo fazer isso sempre, Bia, faz uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, dá pra você ajustar o tempo, colocar uma música, e aí isso, como tem uma parte de joguinho, dá pra você gerar ovinhos, bichinhos, enfim. E eu não sei também como isso funciona, tá, gente? Porque eu nunca fiz ainda. Eu ainda não fiz, não sei falar. Mas eu achei isso super interessante também, então tem essa sala de foco, enfim. E é isso, eu recomendo que todo mundo tenha, tá? Eu já preguei essa palavra para as minhas amigas mais próximas. Então, por favor, baixem todo mundo, beleza? Se você é meu amigo, se você não é meu amigo, se você quer ser meu amigo, vamos conversando. E é isso que eu tenho que falar da maratona. Eu vou voltar pra minha cara pra gente terminar de conversar. E é isso, gente. Não sei quanto tempo esse vídeo ficou, tá? Meu Deus do céu, a gente passou por muitos dias aqui. Vocês me acompanharam, organizando as minhas coisas, organizando a minha estante, montando a minha estante nova que tá aqui, organizando os meus livros, carimbando meus livros. Aconteceu muita coisa. Eu passei minhas coisas por maratona também. E, enfim, uma conclusão que eu tenho também, baseado no começo do vídeo, é que eu tava com um monte de controles diferentes pra organizar os meus livros, então eu precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida. E eu decidi, tá? Vou seguir somente com o Maratona, se vocês ainda não perceberam que eu amei, né? Então, muito do porquê também eu só vou usar a maratona é porque todos os outros controles que eu tinha unificados estão aqui nesse aplicativo. Então, tanto a questão de todos os livros que eu já li na vida organizados de uma forma que eu consiga separar exatamente os que eu já li por ano, eu consigo fazer isso aqui. Os que eu já li esse ano, de separado por mês, também consigo ter aqui. A questão dos gráficos também, que é o que eu tinha no G-Sheets. É ótimo porque eu consigo ver os países que eu tô lendo, não sei se eu consigo criar gráficos, vou dar uma fuçada aqui também, mas eu já tenho isso aqui no Maratona também. Consigo escrever sobre os livros, participar de leituras coletivas, fazer essa parte de foco. Então, assim, tudo que eu tinha no meu bloco de notas e no G-Sheets e em outros aplicativos, um abraço, vou conseguir abandonar com muita paz, porque agora eu vou só seguir atualizando minhas coisas pelo Maratona e tendo tudo organizado. Pra mim isso é muito divertido de fazer, porque é algo que eu gosto, né? E é isso. Eu ainda vou seguir atualizando aquele primeiro caderninho com as resenhas, né? Que eu ainda nem terminei de fazer as resenhas, mas é porque eu gosto bastante dos desafios que tem no começo. Talvez no ano que vem eu faça de uma forma diferente, pra eu ainda ter essa parte dos desafios de forma física que, apesar de eu gostar bastante, né? De eu ter gostado bastante, eu gosto bastante de fazer coisas escritas, né? Fazer um frufruzinho ali, algum desenho, enfim. Então eu vou seguir fazendo isso também. E é isso.
assim, eu finalizo muito satisfeita, tá? E pra mostrar também que, assim, já tá tudo desatualizado, tá? Eu não tô mais lendo o livro que eu tava lendo antes, o livro que eu tava lendo Jantar Secreto. Depois dele, que foi quando eu gravei aquele outro dia, eu já li 3. E aí eu tô lendo mais 3 ao mesmo tempo agora. Que a gente tá no meio de agosto, final de agosto quase. Enfim, a vida vai andando, né? E tá tudo bem. É isso. Tô muito feliz por você ter assistido até aqui, tá? Me fala nos comentários se você gostou desse formato de vídeo, se você quer ver mais vídeos assim. Não exatamente sentando e falando sobre livros ou alguma coisa desse tipo, mas organizando as coisas ou algum vlog da semana, não sei. Acho que vlog da semana não sei, tá? Mas me fala o que vocês acharam, tá? Ideias de vídeo também. Eu sei que eu não postei vídeo na semana passada, mas assim, tava uma loucura, tinha vontade de trabalhar, um monte de coisa aconteceu. Talvez eu poste a cada 15 dias ao invés de uma vez por semana, não sei, vai depender de quando que eu conseguir fazer as coisas, editar e ter ideia de vídeo também. Então, vamos conversando nos comentários, pode me mandar mensagem também. Me segue lá no Instagram, Reads. Se inscreve aqui no canal também, deixa o like. Eu devia ter falado isso no começo do vídeo, mas, por favor, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, compartilha. Me fala se vocês gostaram, porque eu gostei bastante de fazer. Então é isso. Muito obrigada. Tchau. Não pode. Não pode. Não pode.